Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus de Nazaré. É um prazer estar com vocês mais uma vez neste vídeo para falar das grandezas, do poder, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que eu chego aqui para gravar uma mensagem, eu me sinto feliz, me sinto honrado, porque eu sei que esta mensagem vai ajudar muita gente. Talvez seja a resposta que muitos estão precisando, que muitos estão necessitando. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela traz o alimento que nós precisamos e a resposta que nós precisamos para o nosso dia a dia. Você pode nos ajudar divulgando essas mensagens, passando para os teus amigos, para que eles também sejam abençoados, para que eles recebam o poder de Deus através destas mensagens. Eu tenho estudado esses dias o livro de 1 Samuel e como é importante, como tem mensagens importantes. Na verdade, seria bom se a gente estudasse a Bíblia gravando todos os momentos para que possamos divulgar ou ter gravado cada mensagem que o Senhor tem colocado ao nosso coração. E aquelas que Deus tem me dito para que eu grave, eu tenho gravado com muita alegria e amor para que vocês sejam todos abençoados. Aliás, todos nós sejamos abençoados, né? Porque quando nós pregamos também nós precisamos receber a palavra de Deus. Sabe que muitas pessoas, falando agora para os pregadores, existem muitos pregadores que têm feito coisas que não agradam a Deus. E às vezes a pessoa pergunta, mas como fulano de tal era ungido, era uma pessoa abençoada, pregava e muitas pessoas eram curadas, libertas, e no final ele fez tantas coisas erradas. É que, na verdade, eu ouvi de um pregador americano dizendo o seguinte, achei interessante, não sei se ele é americano, mas esse pregador disse o seguinte, olha, certa vez, conversando com um amigo, e esse amigo havia cometido algumas falhas, e ele então disse, amigo, mas por que você fez isso? Você era um homem que ajudou tanta gente, levantou tanta gente, pregou para tanta gente, salvou tantas pessoas, você era uma pessoa muito ungida, por que você cometeu esse pecado diante de Deus? E então essa pessoa respondeu, dizendo, olha, com muita lágrima eu aprendi uma lição, eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia para os outros e não para mim. Eu li a Bíblia para tirar mensagens, mas não li a Bíblia para mim. E nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos primeiramente estudar a palavra para nós. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que prega deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, você primeiro deve ler a Bíblia para você, para o seu crescimento, para a sua correção, para você ver o que você precisa mudar. E depois você então possa
pregar para os outros aquele que Deus colocou ao seu coração. Nessa série de estudos que eu venho fazendo no livro de Samuel, tem sido muito importante para mim. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês, e aqui eu queria falar neste instante do capítulo 18 de Samuel, no verso de número 14, quando fala que o Saul teve uma crise de raiva contra o Davi. Por que Saul teve uma crise de raiva contra Davi? Talvez muitas pessoas, agora mesmo você está sendo vítima de alguém que está com raiva de você. Às vezes um colega de trabalho que relaciona tudo de errado que acontece na empresa com você, porque ele quer que você seja despedido, ele quer que você saia daquela empresa. E quem sabe você está até pensando em sair, porque você diz: pastor, eu não aguento, é tanta pressão para cima de mim, eu não aguento, eu tenho sido cobrado de coisas que eu não devo, eu tenho sofrido e a pressão tem sido grande sobre a minha vida. Eu quero mostrar a você que o Saul teve uma crise de raiva contra Davi. E aí, veja por que ele teve essa crise de raiva. Eu vou lhe mostrar os dois lados. Primeiro, a crise de raiva que ele teve. E aí eu vou lhe mostrar por que ele teve essa crise de raiva. Está no versículo 10 de 1 Samuel 18. Diz o seguinte: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, isto é, com a permissão de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Veja bem, Saul estava em casa e um espírito maligno se apossou dele e ele teve uma crise de raiva e trazia uma lança na mão. Talvez o seu amigo, talvez a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, não traz uma lança na mão, mas traz palavras que te ferem, palavras que te deixam para baixo, palavras que quando proferidas, você tem vontade até de morrer. Você diz: poxa, eu não mereço estar ouvindo isso. Mas você está entendendo por que o Saul teve uma crise de raiva? Porque um espírito maligno se apossou dele. Toda vez que você tem uma crise de raiva, ou que você fica com ódio de alguma coisa, é porque um demônio se apossou ou encostou em você. Eu até gostaria de nunca ouvir cristão dizer: ah, que ódio, que raiva que eu tenho, porque você está abrindo a porta para o inimigo entrar na tua vida. Saul teve uma crise de raiva porque um espírito maligno encostou nele. Aquele espírito que encostou em Saul era um espírito de ódio, era um espírito de raiva. Então aquele espírito, ao apossar-se de Saul, veja o que ele fez. Verso 11 diz: Saul trazia uma lança na mão que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dela por 2 vezes. Está vendo? Por que Saul teve a crise de raiva? Porque um espírito maligno estava com ele. Está vendo por que às vezes o seu marido tem uma crise de raiva? Por que a sua esposa tem uma crise de raiva? Por que o seu amigo de trabalho tem uma crise de raiva, tem um ódio mortal contra você, sem você fazer nada? Davi estava lá simplesmente dedilhando a harpa, tocando as músicas ali para Saul ouvir, e deu nele uma crise de raiva, ele quis matar Davi. Mas Davi estava protegido. Eu vou lhe mostrar por que Davi estava protegido. Mais adiante diz: pelo que Saul, aliás, verso 12 diz: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O Senhor era com Davi. O Senhor é contigo também? Se o Senhor é com você, meu amigo e minha amiga, Ele vai te livrar dessas flechas. Ele vai te livrar dessas espadas, dessas palavras. O Senhor era com Davi. Davi não temia porque o Senhor era com ele. E por isso Deus o livrou Davi. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, e ele fazia saída. Veja, o Saul, quando viu que o Davi tinha sucesso em tudo, ele colocou Davi bem longe dele. Sabe, o inimigo sabe que você tem sucesso, que você tem vitória garantida. Então ele quer te colocar para baixo, ele quer te colocar distante, ele usa pessoas para te humilhar, para te diminuir, para te desprezar,
para dizer que você não presta, que você não tem futuro. E às vezes você acredita nessas mentiras do diabo. E às vezes você até abaixa a cabeça e pensa até, realmente eu sou culpado. Não, amigo, você precisa entender que o Senhor era com Davi. O segredo de Davi, das vitórias, dos livramentos, era que Deus era com Davi. Verso de número 14 diz: pelo que Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos. Tudo que Davi fazia crescia, tudo que Davi fazia prosperava, tudo que Davi fazia tinha sucesso. Sabe por quê? Pois o Senhor era com ele. Quando o Senhor é com você, não tem ódio, não tem inveja, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem olho grande, não tem magia, não tem nada que te para. Porque o Senhor é a tua proteção, porque o Senhor é o teu escudo, porque o Senhor é o teu baluarte, porque o Senhor é aquele que te guarda. Se você está enfrentando hoje um problema muito sério nos relacionamentos, pessoas com ódio de você, com raiva de você sem causa, você está enfrentando problema no casamento, não entende por que de um tempo para cá sua esposa virou as costas, seu marido virou as costas, seus filhos não falam com você, todo mundo contra você, já sabe. Quando a pessoa é possuída por uma crise de ira, de raiva, é porque o espírito maligno se apossou dela. O que temos que fazer? Temos que orar por essas pessoas e ao mesmo tempo orar por nós mesmos, para que nós sejamos protegidos contra as setas, contra as lanças dessas pessoas. E muitas vezes a lança dessas pessoas são palavras que elas usam contra a gente, que às vezes deixa a gente para baixo. Mas Deus nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje você sabe, se você ouvir alguma palavra que te botar para baixo, não, volta, ergue-te, em nome de Jesus. Você, não vou deixar esse espírito maligno me abater, não. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus de Nazaré. Eu vou vencer porque Deus é comigo. Começa a buscar a Deus. A Bíblia fala que Davi orava 7 vezes por dia. Davi se consagrava a Deus. Davi, ele disse: eu não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Coloca as coisas imundas tudo de lado. Purifica seu coração. Começa a desejar que o seu coração bata junto com o coração de Deus. Começa a dizer como Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim na presença de todos os meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Quando a sua cabeça estiver ungida, nenhum inimigo poderá chegar até você. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Até o próximo encontro, com certeza, com mais uma mensagem de fé. Se você quiser ler mais sobre as mensagens que Deus tem nos dado, no site www.ongrace.com/colunistas Joseph Gomes, você poderá ler várias mensagens que Deus tem nos dado e nós temos colocado lá. Também, se você quiser ver as nossas mensagens no Facebook, Joseph Gomes 2, você pode ir lá e nos adicionar e ler as mensagens também. Que Deus abençoe a todos abundantemente, no nome de Jesus Cristo, e voltaremos com mais uma mensagem, uma palavra de fé. Deus abençoe, até o próximo encontro.